Alguma vez você já se sentiu ridículo e sem argumentos, simplesmente por afirmar que não acredita que o homem é resultado de uma explosão cósmica, de evolução ou coisa que o valha? Sabe quando você passa em frente à banca de jornal e uma daquelas revistas chamadas científicas põe em xeque tudo que a Bíblia afirma, dizendo ter evidências suficientes e opiniões de cientistas tão inteligentes que não acreditam na criação de Deus? Será que a ciência está a favor dos que acreditam na evolução e contra os que acreditam na criação? Será que os cientistas estão todos a favor da evolução? Será que eu posso acreditar em tudo que estas revistas falam ou devo questionar suas declarações como sendo tendenciosas? A partir de hoje, você vai entrar com o programa Está Escrito no mundo maravilhoso da ciência e dos cientistas e descobrirá cientificamente que a Bíblia está com a razão. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Hoje, histórias de pescador. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 40, o verso 28, será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Paleontologia é o nome da ciência que estuda os fósseis. Bem, e o que são fósseis? Fósseis são o que sobrou de alguns seres vivos que viveram no passado. São esqueletos de seres que morreram e cujos corpos foram rapidamente soterrados. Por ter sido um soterramento assim tão rápido, o esqueleto pode permanecer intacto até hoje. Mais ou menos assim. Vamos supor que há uns 5.000 anos atrás, um lagarto estava andando e de repente foi soterrado em uma grande enchente. Ele foi tão rapidamente soterrado que por condições de temperatura, etc., acabou sendo petrificado. Ou seja, toda a sua carne e músculos foi consumida. Porém, os seus ossos permaneceram intactos e se transformaram em pedra. Então, nossos cientistas hoje descobrem o lagarto, o estudam e esse esqueleto nos dará informações muito valiosas a respeito da história da vida na Terra. É por isso que os registros fósseis são tão importantes para responder à questão da origem dos seres vivos. A primeira grande declaração de hoje é: embora existam muitos paleontólogos evolucionistas, nunca foi encontrado em nenhum lugar do mundo um fóssil sequer que apoiasse a evolução de maneira substancial. Criacionismo versus evolucionismo. Quem tem razão? Antes de mais nada, o que dizem as duas teorias? Primeiro, o modelo criacionista, ou criacionismo como é chamado. O criacionismo afirma que Deus criou o mundo e cada ser segundo as suas espécies. O Senhor Deus criou tudo através do poder da sua palavra. Criou também os seres humanos e criou cada coisa no universo com uma finalidade específica. O relato é geral, mas traz alguns detalhes muito interessantes, que nos servem também de motivo de pesquisa e de evidências de que, embora o Gênesis tenha começado a ser escrito há mais de 4.000 anos atrás, quem inspirou todo o relato conhecia muito de ciência. No relato bíblico, Deus oferece ao ser humano liberdade de escolha, e o ser humano escolhe afastar-se da fonte de vida eterna, que é Deus. A partir daí, instala-se então na terra o caos. Segundo o criacionismo, a partir daí, a lei de entropia começa a vigorar e as coisas no mundo começam a piorar cada vez mais. Não existe uma evolução onde tudo vai melhorando com o passar do tempo, onde seres se tornam melhores física e intelectualmente. Existe sim
o início de um desgaste gradativo das raças e do planeta. Todo o modelo criacionista está baseado no relato da Bíblia. Você acha que é necessário muita fé para acreditar nisso? Pois então ouça agora o que diz o modelo evolucionista. A teoria evolucionista também afirma que todos os seres vivos descenderam ou vieram de um ancestral comum, ou seja, de uma única espécie de ser, que a partir daí surgiram todas as outras. Os seres vivos unicelulares foram os que foram formados primeiro. Depois, esses seres unicelulares, segundo o evolucionismo, se transformaram em invertebrados marinhos. Então, os invertebrados marinhos se transformaram em peixes. Esses peixes, mais tarde, supostamente vieram para a terra seca e, ao invés de morrerem asfixiados, como todo peixe, se tornaram répteis. Então, alguns répteis subiram em árvores e, ao invés de caírem, aprenderam a voar, transformando-se em pássaros. Logicamente que outros répteis, segundo os evolucionistas, deixaram de pôr ovos, desenvolveram seu sistema lactante e assim transformaram-se em mamíferos. Então, o que você diz? Você não acha que é preciso muita fé para acreditar nisso? Algo que ajudaria muito a provar essa teoria seria se encontrássemos fósseis de espécies intermediárias, unindo uma espécie a outra. Por exemplo, se os pássaros realmente evoluíram a partir de répteis, então nós encontraríamos muitos fósseis de espécies que fossem metade pássaros, metade répteis. Pois isso demonstraria que viveram num certo período. E esses animais intermediários deveriam ter órgãos incompletos também, parcialmente desenvolvidos. O grande problema para o evolucionismo, é claro, é que estes fósseis não existem, nunca foram encontrados. Darwin chamou estas tais espécies hipotéticas, intermediárias, de formas transitórias. Darwin sabia que para comprovar a sua teoria era preciso encontrar no registro fóssil remanescentes de tais formas de transição. No seu livro A Origem das Espécies, Darwin escreveu: se a minha teoria estiver certa, uma enorme quantidade de variedades intermediárias deve ter existido, unindo praticamente todas as espécies do mesmo grupo. Consequentemente, evidências de sua existência só podem ser achadas nos registros fósseis. Darwin sabia que o registro fóssil não continha nenhuma destas formas intermediárias. Por isso, num capítulo do seu livro, ele lançou algumas perguntas perturbadoras. Se espécies descenderam de outras espécies por meio de pequenas gradações, por que não vemos em toda parte inumeráveis formas de transição? Se por esta teoria inumeráveis formas de transição devem ter existido, por que não as encontramos em grande número na crosta terrestre? Darwin pensou que estas formas de transição seriam encontradas quando o registro fóssil fosse investigado mais profundamente. Evolucionistas que seguiram Darwin examinaram camadas geológicas por todo o mundo, por cerca de 140 anos, procurando por estes tais fósseis que estavam faltando. Todo este esforço terminou em grande desapontamento. As formas de transição imaginadas por Darwin permaneceram apenas como fruto da imaginação dele. Embora seja um evolucionista, o paleontologista inglês Derek Ager admite este fato. Olha o que ele diz: ao examinarmos o registro fóssil detalhadamente, seja no nível biológico das ordens ou das espécies, não encontramos evolução gradual, mas o súbito surgimento de um grupo em detrimento de outro. A mais antiga camada da Terra, na qual fósseis de seres vivos foram encontrados, é a camada cambriana, que recebe da geologia convencional uma idade estimada de 530 milhões de anos. Em estratos mais antigos do que a camada cambriana, não foi encontrado nenhum tipo de fóssil, somente umas poucas espécies unicelulares.
No período cambriano, porém, diferentes animais aparecem de repente. Mais de 30 espécies invertebradas, tais como águas-vivas, estrelas do mar, trilobitas, caracóis, aparecem de repente. Ou seja, não existe nenhum outro ser intermediário entre seres unicelulares de uma célula só e um trilobita. E o mais interessante é que estes seres vivos têm sistemas corporais muito complexos, como por exemplo, sistema circulatório, órgãos muito complexos. Por exemplo, o olho de um trilobita é formado por centenas de células hexagonais, cada uma delas tendo um sistema duplo de lentes, um projeto maravilhoso. Se este é, segundo os evolucionistas, o olho mais antigo que apareceu na Terra, como então ele aparece assim, tão completo, do nada, de repente? Além do mais, sendo que os insetos modernos, como as abelhas e as libélulas, têm olhos semelhantes ao do trilobita, com a mesma estrutura hexagonal, isto indica que esta estrutura não evoluiu nada, tendo sobrevivido, como diz a geologia, 530 milhões de anos sem uma única mudança. Onde se aplicaria então a evolução nesses casos? E tem mais. Se as espécies evoluíram de formas que existiram antes delas, onde estão essas tais formas pré-existentes? Não existe qualquer outra forma de vida complexa antes dos trilobitas e de outros animais do período cambriano. As espécies cambrianas passaram a existir repentinamente, sem ancestrais. Em todas as camadas fósseis, depois do cambriano, as espécies sempre aparecem completamente formadas. Os principais grupos, como peixes, anfíbios, répteis, pássaros e mamíferos, e centenas de milhares de diferentes espécies dentro desses grupos, todas aparecem de repente nas respectivas camadas. Não existe uma só forma de transição entre qualquer grupo, como imaginam os evolucionistas. Esse fato é evidência de que todos os tipos básicos de animais foram criados separadamente pelo Criador. Todos eles completos, sem precisar de nenhuma evolução. Afinal, quem é capaz de criar algo tão complexo como um trilobita é capaz de criar todas as outras espécies também. O assunto é tão complicado para os evolucionistas que até o paleontologista evolucionista Mark Charneck confessa o seguinte: um dos maiores problemas tem sido o registro fóssil. Esse registro nunca forneceu qualquer vestígio das formas intermediárias de Darwin. Pelo contrário, as espécies aparecem e desaparecem repentinamente, e esta anomalia tem fortalecido o argumento criacionista de que cada espécie foi criada por Deus. Outra diferença marcante entre evolucionismo e criacionismo é a idade de tudo, ou o tempo que tudo levou para acontecer. Vou explicar melhor. A Bíblia afirma o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Isso está em Gênesis, capítulo 1. Você pode perceber que antes de o Criador dizer haja luz, houve um período chamado na Bíblia de no princípio. Ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Não sabemos quanto tempo se passou desde que Deus criou os céus e a terra, ou todo o universo, incluindo o nosso planeta com as suas características, até que Deus veio para começar a preparar as condições que o planeta precisava para receber o homem. E esse período é quando ele diz, haja luz. Porém, sabemos que desde que ele criou o primeiro ser até hoje, decorreram-se aproximadamente 6.000 anos. Resumindo, as rochas podem ser muito antigas, mas os seres viventes têm aproximadamente 6.000 anos. O problema é que, sem evidências fósseis para a teoria do evolucionismo, eles começaram a apontar os seus canhões para o tempo
e puseram no tempo o peso da solução para tudo. Ou seja, se não há provas para dizer que uma espécie evoluiu tanto a ponto de transformar-se em outra espécie, podemos crer que, se milhões de anos houvessem se passado, com o tempo, então, tudo se transformaria. Porém, o pior de tudo, para os evolucionistas, é que quando comparamos os tais fósseis, não há diferença entre fósseis com supostas centenas de milhões de anos e os seus descendentes modernos. Por exemplo, experimente só comparar o fóssil de um tubarão que supostamente tenha 400 milhões de anos. Compare com a arcada de um tubarão atual e você verá que eles têm exatamente a mesma estrutura. Então vem a pergunta esmagadora à tona. Se tudo evolui com o passar do tempo, então como este tubarão permanece exatamente igual ao seu ancestral? Isto mostra que todos os animais foram criados pelo Criador e não passaram por qualquer evolução depois que foram criados. Agora uma pergunta crucial. O que você diria se aparecesse na televisão e nas revistas científicas, na próxima semana, uma manchete dizendo: foi encontrado o primeiro fóssil de transição? Estes que são meio réptil, meio pássaro, com órgãos internos meio formados. O que você diria? Pois foi exatamente o que aconteceu há 90 anos atrás. Os evolucionistas encontraram o fóssil de um peixe chamado selacanto e comemoraram durante anos dizendo que esta espécie era conhecida somente no registro fóssil e que tinha características muito parecidas com animais terrestres. Como os fósseis apresentam somente o esqueleto do animal, eles tomaram a liberdade de dizer que este animal tinha tido pulmões primitivos, diferentes dos peixes de hoje. Todas essas afirmações evolucionistas sobre o selacanto foram apresentadas como fatos científicos. O fóssil ficou 30 anos exposto num museu. Foram feitos até desenhos imaginários do animal rastejando para a terra, exatamente como esses desenhos e filmes que você vê de dinossauros hoje. E esses desenhos começaram a aparecer até em livros didáticos. E agora, como criacionistas poderiam se opor a uma evidência que parecia tão real? Parecia que todos podiam rir dos criacionistas e dizerem: estão vendo? Não existe mesmo um Deus criador. Demorou, mas nós finalmente conseguimos encontrar o fóssil do elo perdido. Encontramos o animal meio peixe, meio réptil. Só que, de repente, uma bomba caiu sobre essas teorias evolucionistas. Cientistas estavam mergulhando em águas profundas no Oceano Índico, quando encontraram um peixe de espécie diferente. Capturaram alguns espécimes vivos e, ao estudá-los, descobriram que o peixe que pescaram era, na verdade, um exemplar do selacanto, vivinho e nadando muito bem. E isto aconteceu em 1938. O fóssil era exatamente igual aos peixes selacanto que vivem e nadam hoje no Oceano Índico. Ficou mais feio ainda quando descobriram que ele não tinha pernas nem pulmões primitivos, como nos desenhos. E o pior ainda foi quando descobriram que, ao invés de ser um peixe que saiu da água para a terra, o selacanto, ao contrário, é uma espécie de peixe que vive somente em águas profundas do Oceano Índico. Minha pergunta é: por que essas coisas não são divulgadas pela mídia hoje? Quando nós examinamos as estruturas dos diferentes grupos animais, podemos ver que é impossível ter acontecido entre eles uma evolução. Por exemplo, é impossível para um peixe que tem o seu sistema respiratório e excretor, estrutura muscular e metabolismo totalmente projetados para viver na água, ter estes sistemas gradativamente transformados para viver fora da água. Nos próximos programas, ainda vamos analisar o caso dos esqueletos de macacos, de símios,
que os evolucionistas dizem serem de seres humanos ancestrais nossos. Veremos também outro programa sobre o dilúvio. Você já se perguntou alguma vez se todas as espécies que vivem hoje no mundo caberiam na Arca de Noé? Será que há registros na Terra que são evidências de que houve mesmo um dilúvio global? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. Além da Bíblia, a natureza também é um livro maravilhoso, através do qual Deus se revela. Podemos ler na natureza por toda parte que Deus é o Criador, que Deus é amor. Eu fico aqui pensando, vamos supor que nós não tivéssemos tantas evidências da criação de Deus e de que a Bíblia está com a razão. Suponhamos que as evidências da criação não fossem assim tão claras. Então, se eu tivesse que escolher entre criacionismo e evolucionismo, sem muitas evidências, o que faria? Suponhamos que você escolheu o criacionismo e aceitou a Deus e a Jesus como seu Salvador. E aceitou a promessa da volta de Jesus e da restauração da terra por Ele e da vida eterna. Suponhamos então que eu aceitei o evolucionismo e que viemos de uma explosão cósmica, que viemos do nada e que para o nada iremos. Então suponhamos que chega o fim do mundo e eu estava certo. Então nós dois morremos e descobrimos que realmente não existia nenhum Deus Criador e que todos viemos do nada e iremos para o nada. Ou melhor, nem descobrimos nada, pois nós morremos mesmo. Mas suponhamos, ao contrário disso, que você estava certo e que chega o fim da história do mundo e que Jesus volta mesmo para buscar os seus. Você, então, vai ter a vida eterna que Jesus prometeu. E eu, simplesmente, vou ficar assistindo por um momento até que deixarei de existir para sempre. Percebeu? Se mesmo sem evidências já valeria a pena ter estado do lado de Deus, imagine com tantas evidências a favor de Deus. Talvez você tenha passado sua vida toda tentando não acreditar em Deus. Quem sabe você já tenha até tentado, pelo menos pensar que Deus pode ser o Criador de tudo, mas a pressão tem sido muito grande. Eu sei que é duro viver num mundo onde as pessoas fazem parecer que quem crê em Deus é ignorante. Eu sei que sempre que você tenta pensar em Deus, você começa a pensar que, se seguir a Deus, terá que abrir mão de muitas coisas, até de pessoas ou de posições importantes. Engraçado, você já reparou em uma noiva no altar? Você acha que enquanto ela está ali no altar, ela está triste, pensando em quantos homens ela irá perder por dedicar-se a um único homem de agora em diante? Com certeza não. Ela está apaixonada. Ela está feliz por entregar-se àquele a quem ela ama de verdade. Para ela, os outros não são ninguém. Deixe Deus conquistar o seu coração. Dê apenas uma chance para Ele e você verá que você não vai estar perdendo nada, ninguém. Ao contrário, ganhando a vida eterna. As ondas do mar quebrando em uma praia, o veludo azul do céu bordado de estrelas, cores diluídas em uma floresta, cachoeira soando como grande orquestra. As lágrimas do orvalho desenhadas em uma rosa, a lua iluminando uma estrada de terra, o gosto açucarado de um favo de mel, o amanhecer pintado em tom pastel.
Nesse momento especial, eu gostaria de convidar você para nós orarmos juntos. Se falta fé para você, vamos pedir para Deus. Abaixe sua cabeça. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor deixa registrado na natureza o poder da sua criação. Agora, Senhor, nesse momento, quero pedir ao Senhor por todas as pessoas que assistem a esse programa. Que o Seu Espírito possa falar com cada uma delas. E se a dúvida está nessas mentes, Senhor, que o Seu Espírito possa movê-las, mover essas dúvidas. Que o Seu Espírito possa clarear essas mentes e que a fé possa aparecer no lugar da dúvida. Em nome de Jesus. Amém. Infelizmente, chegamos ao fim desse primeiro programa Está Escrito, série criacionista. Mas nós estaremos aqui no próximo Está Escrito, esperando por você. E não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Como duvidar de um Deus tão poderoso, de um ser tão detalhista, que pintou o mundo com suas mãos? Como duvidar de um ser que me faz respirar, comanda os planetas